Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do nosso curso de inicialização em teologia. Bom, os nossos alunos que têm nos acompanhado aí já perceberam que teologia é algo que requer também tempo, requer métodos, requer habilidades. E é tudo isso que nós queremos mostrar aqui nesse curso de inicialização. É claro que nós não conseguimos trazer tudo em apenas 8 aulas, que é o que nós propomos para este curso, para este cursinho de inicialização. Porém, a nossa proposta aqui é mostrar ao aluno pelo menos um pedacinho do que acontece dentro do meio teológico. Teologia é um mar infindo, é um mar que não tem fim. Quanto mais você estuda, quanto mais você encontra, mais coisas ainda tem pela frente para você poder encontrar. Bom, aos alunos que ainda se encontram perdidos, a ideia deste projeto é fomentar ao aluno, fazer com que o aluno sinta mais fome, mais sede, mais interesse pela palavra de Deus. E a princípio nós passamos agora algumas técnicas bem básicas, como semana passada, por exemplo, que nós mostramos ao aluno algumas técnicas de estudo, metodologia, para que o aluno possa se desempenhar melhor. Tá? São técnicas que são utilizadas em outros estudos também e que nós trazemos para o nosso curso como pedagogia do aprendizado bíblico. Isso é muito importante para nós. Hoje nós estaremos falando aí sobre um tema muito importante, tá bom? Um tema que muitas vezes nós passamos desapercebidos, nós não olhamos para esse tema com importância. E para quem está iniciando os seus estudos bíblicos, que talvez está querendo aprender mais, isso aqui é muito importante. O benefício de codificar sua própria Bíblia. O que é codificar? Código geralmente é algo que só nós entendemos, não é verdade? Bom, eu já falei aqui uma vez e eu repito. Hoje eu não tenho mais essa Bíblia, mas a minha primeira Bíblia, ela era uma Bíblia toda anotada. Ela era uma Bíblia que todos os textos que eu lia e que eu achava algo interessante, eu anotava, eu grifava, eu pegava o lápis e fazia minha anotação. Então, o que é codificar uma Bíblia? Codificar uma Bíblia é você abrir espaço dentro da sua Bíblia, fazer anotações, abrir espaços para poder grifar, para poder marcar o seu entendimento a respeito de alguns conteúdos. Quando você começa a codificar a sua Bíblia, anotando o seu entendimento sobre um versículo, grifando um versículo que você achou interessante, ou marcando ali alguma coisa, um ponto de interrogação para futuras pesquisas, você consegue se localizar com mais facilidade. A pessoa que tem o hábito de codificar a Bíblia, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Ela é uma pessoa que vai desenvolver-se melhor nos estudos. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo. Eles têm a Bíblia como um livro que não pode ser riscado. Não vou julgar essa pessoa, porém se trata de um temor. Porém, acredito eu que não há esse problema de você riscar a Bíblia e você ser punido por isso. Enfim, são crenças que às vezes nos afastam de um estudo melhor e mais prático. O ato de você riscar a Bíblia não está ofendendo a Deus, não está ofendendo as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, está melhorando a sua performance no estudo bíblico. Você está valorizando o texto para si e não desvalorizando, tá bom? Caso exista alguma dúvida quanto a isso, nos áudios aí via WhatsApp nós estaremos conversando sobre esse ponto. Porém, a importância de você codificar a sua Bíblia, você realizar anotações.
que talvez outra pessoa vai pegar e não vai entender nada, mas você vai olhar e já vai saber o que você escreveu ali. O primeiro passo aí que nós temos aqui para poder codificar a Bíblia, nós chamamos isso de notas de rodapé. Eu não sei se você já teve acesso a algum trabalho acadêmico, mas trabalhos acadêmicos exigem notas de rodapé. Por exemplo, você coloca o nome de um autor, a nota de rodapé seria a explicação sobre a graduação desse autor. Ou então, suponhamos que tenha uma palavra de um dicionário meio difícil de se entender, e a nota de rodapé vai servir para poder explicar sobre o significado daquela palavra. Bom, você pega a Bíblia, por exemplo, né? Você está lendo um texto bíblico e surge alguma palavra, né, ou algum entendimento sobre um texto, e você resolve então gerar uma nota de rodapé. Suponhamos aqui, eu vou abrir a Bíblia aqui aleatório e vou dar um exemplo. Em Lucas capítulo 8, versículo 16, está escrito aqui: e ninguém acendendo uma candeia. Então, peraí, o que é uma candeia? Você vai colocar, se for a primeira anotação na página, você vai colocar o número 1 ao lado da palavra candeia. E lá embaixo, na partezinha branca da Bíblia, você vai escrever o número 1 também. E procurará no dicionário o que significa a palavra candeia. Aí você vai encontrar lá uma lâmpada, um luzeiro, alguma coisa assim. E aqui embaixo, no número 1, você coloca lâmpada, traço, luzeiro. Então você está codificando a sua Bíblia. Se talvez alguma outra feita você for ler esse mesmo texto e você se deparar com a palavra candeia, você vai ver lá o número 1 e o número 1 lá embaixo. Então você já vai logo ter o acesso de que candeia é lâmpada ou luzeiro. Essa é uma das técnicas muito importantes para que nós venhamos codificar a nossa Bíblia, para que nós venhamos ter melhores entendimentos sobre o livro, sobre a Bíblia Sagrada que nós temos em nossas mãos. Às vezes você está lendo algum texto que para você foi algo muito importante, que te trouxe um novo entendimento, e você sabe que se você anotar em um papel separado, talvez você vai perder esse papel, né? A não ser que você tenha um caderninho separado, e nós vamos falar disso já já. Porém, você quer fazer a anotação da Bíblia, então você vai lá, nota de rodapé, ou um número, ou uma letra, e embaixo você repete o número e a letra e dá a sequência no teu escrito, naquilo que você quer escrever. Ok? Como utilizar lápis grafite para poder fazer os seus riscos na Bíblia, né? Tem muita gente que às vezes ele é cismado de utilizar caneta, até porque a caneta exige uma certa habilidade. A minha recomendação se você quiser grifar a Bíblia com caneta, utilize sempre ou uma caneta dessas de ponta de rolemã, sabe? Essa bolinha, essa esfera que tem aqui na ponta da caneta. Não utilize aquelas canetinhas que você risca e aparece do outro lado. Dê preferência a canetas que você risca e do outro lado da folha não vai rasurar. Como a folha da Bíblia é uma folha bem delicada, né, uma seda bem delicada, utilize régua e tenta fazer o risco mais suave possível, caso você vá grifar com a caneta, ok? Tem que haver um cuidado. Nós estamos falando de um livro que é a Palavra de Deus, que nós precisamos codificar também para o nosso uso diário, mas precisamos ter cuidado para não rasurá-la, para não deixar ela sem sentido. Você talvez priorize um texto e o texto que está do lado de trás, ele perde. Por quê? Porque você rasurou a Bíblia. Tem gente que usa aquelas canetinhas, sabe, de tinta, sei lá, e acaba estragando. Isso daí não é bom. Então, caso vá utilizar canetas Bic, outra marca aí compacto, e vai estar fazendo com a régua, faça um risco bem de leve mesmo para não rasurar, caso você precise grifar ou destacar alguma palavra.
provavelmente eu vou estar fazendo um vídeo paralelo aí, está aparecendo tudo ao lado aí para você como funciona. Também temos aí as cores, né? Afinal, eu falei sobre o lápis grafite, né? Eu não expliquei. O lápis grafite, você também requer uma certa habilidade, assim como os lápis de cor. Qual é a habilidade? Eu não sei se você já pintou desenhos com a mão leve, né? Então a ideia é você pegar o lápis grafite, você tirar aquela ponta do lápis, né? Esfrega ele em algum lugar, deixa a ponta bem redondinha e faz aquele borrãozinho em cima da palavra. Ele não vai apagar a palavra, pelo contrário, ele vai deixar a palavra escurecida em sua volta. Então você vai ter palavras grifadas com o lápis grafite, caso você não queira utilizar caneta que venham comprometer ou rasurar a sua Bíblia. Bom, e as cores? Para que servem as cores nos estudos? Eu vou estar mostrando uma foto aí para você sobre essa questão de cores nos estudos, né? Para que servem as cores? Para que eu vou utilizar? Tem até uma Bíblia de estudo aí que é uma Bíblia de estudo colorida, né? Cheia de cores, eu não sei qual é o nome dela, mas eu tive acesso uma vez, eu achei bem interessante. E as cores você utiliza da seguinte forma, isso aqui é uma opinião minha. Por exemplo, você está lendo um texto que fala sobre esperança, ou que o pano de fundo é falando sobre esperança. Bom, que tipo de cor eu posso estar utilizando? Então, vou utilizar uma cor verde, por exemplo, né? A cor verde fala-se muito de esperança, de renovo. Então, você pega a cor verde, o lápis de cor, tá? Não caneta, o lápis de cor verde, e você faz aquele grife em cima de todo o texto que você está estudando, que está se falando sobre esperança. De repente, você se depara com algum texto na Bíblia que está falando sobre epidemia, doenças. Então você pode aplicar a tonalidade amarela, por exemplo, para epidemias, para doenças. A tonalidade verde para sangue, para morte. Enfim, você pode estar utilizando uma cor para cada tipo de assunto que você vai estar estudando dentro da Bíblia. Então, quando você menos pensar, você vai abrir sua Bíblia e todas aquelas cores verdes que você anotou em alguns textos, você vai conseguir somar um texto ao outro, porque tudo que você pintou de verde é que tem relação com esperança, tudo que você pintou de amarelo tem relação com epidemia, com doenças. Então você vai ter uma Bíblia de estudo, você está criando a sua Bíblia de estudo, você se localiza mais fácil na palavra. De repente você está em algum lugar, em algum estudo, estão falando lá sobre doenças, então você vai lá, poxa, eu marquei alguns textos, cor amarela, achei. Então você já vai ter ali, sabe, bases para poder interagir com as aulas, para poder interagir com outras pessoas. E isso tudo são técnicas que nós aprendemos no nosso dia a dia. Eu tive muito hábito de fazer isso, isso me ajudou muito no começo, ajudou bastante, gente. E eu não posso deixar de falar que nosso Deus, ele nos dá a sabedoria, e a sabedoria ela parte por esses princípios também. A sabedoria não é somente de eu ler e entender o texto, a sabedoria é de eu saber como eu vou fazer para gravar aquele conteúdo e ter ele na minha memória viva, definitivamente. Então, qual o benefício de tudo isso? Qual o benefício que eu tenho em relação a tudo isso, em relação a fazer tudo isso que eu falei em relação à Bíblia, a palavra de Deus? Bom, eu vou ter um certo domínio, eu vou ter uma habilidade melhor em relação à palavra. Eu vou aprender a me orientar dentro da palavra de uma forma mais clara, né? De repente, suponhamos que eu queira também fazer referências aos livros, né? Eu tento fazer de outras formas aí. Sabe aquelas Bíblias que você tem uma letra para cada livro? Isso é muito importante para quem está querendo se localizar dentro da Bíblia. Isso é muito importante. Talvez você não tenha essa Bíblia, mas você pode criar ela. Compra algum adesivinho, coloca a letra, cola no início de cada livro a letra que você acredita está relacionada àquele livro. Por exemplo, Mateus começa com M. Você coloca no cantinho inicial de Mateus a letra M.
Então todas as vezes que alguém falar para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, você vai direto na letra M. Então o benefício, ele é muito grande quando nós entendemos esse projeto de nós codificarmos a nossa própria Bíblia. Ela se torna a nossa Bíblia pessoal de estudo. Uma Bíblia que futuramente você não vai querer trocar nem vender, você não vai dar para ninguém. Ela é sua, você cresceu estudando daquele jeito. Bom, agora as pessoas que não gostam, fala, poxa, perdão gente, eu estou com uma tosse muito forte. As pessoas que não gostam de anotar na Bíblia, a segunda opção, e eu fiz isso também muito na minha vida, a segunda opção é, tenha um caderninho. Ou, sei lá, compra um caderno aí que você acredita que dá para você fazer bastante anotação. Eu tenho vários cadernos aqui na minha estante e quando eu começava a estudar um texto, por exemplo, com o meu entendimento do versículo, eu anotava o livro da Bíblia que eu estava lendo, o versículo, né? Eu não escrevia o versículo novamente, mas eu colocava capítulo 1, versículo tal. E então eu colocava o meu entendimento sobre o versículo. Aí eu passava para o próximo. Eu fiz um estudo completo do livro de Salmos, assim. E hoje, quando eu pego esses livros, que eu não dou nem vendo para ninguém, isso é meu, né? E é raridade alguém também queresse algo assim, mas para mim tem um valor muito forte. Por quê? Porque eu percebo hoje o meu desenvolvimento, aonde eu cheguei, o meu entendimento que eu tinha sobre um texto e o entendimento que eu tenho sobre ele hoje. Então, se você não gosta de fazer isso na Bíblia, tenha um caderno ao lado, para que você possa fazer ali as suas referências, talvez citações, notas de rodapé. Aprenda a utilizar lápis e caneta. O professor Pierlide, ele diz que quando nós escrevemos no computador, nós estamos gravando na memória do computador. Mas quando nós escrevemos com lápis e caneta no papel, nós estamos gravando na nossa memória. Bom, temos imensos benefícios. Vamos começar aqui falando por um também chamado ajuda na memorização de versículos. Tudo isso que nós citamos aqui vai te ajudar na memorização dos textos bíblicos, no entendimento dos textos bíblicos, vai te ajudar a se localizar dentro da palavra de Deus. Caso você queira aprender a memorizar melhor também, uma dica é: pegue o versículo que você está estudando, anote ele em um papel, né? Leia ele durante o dia, releia, como se você estivesse decorando uma peça teatral. E então você vai estar elaborando a tua memorização de versículos. Gente, isso é muito importante. É muito bom quando nós conseguimos memorizar versículos da palavra de Deus. Por exemplo, quando se falamos do Salmo 1, né? Eu fiquei um tempo da minha vida tentando memorizar o Salmo 1, os mais citados aí, Salmo 23, Salmo 91, que é muito grande. Tenta memorizar o Salmo 119, depois você me fala. Então, o Salmo 1, eu consegui memorizar o Salmo 1 e até hoje eu não esqueço. Por quê? Porque eu apliquei isso. E da mesma forma que eu utilizei os textos, eu utilizei também como se eu estivesse encenando para uma peça teatral. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido, ou em outras traduções, tudo quanto fizer prosperará. Gente, é muito bom quando você aplica essas técnicas. Quer entender, quer se localizar, quer memorizar? Anota, escreva, repita, reveja e releia. Então, um próximo benefício também é que melhora o desempenho na recordação de textos.
É muito bom quando alguém fala para mim, por exemplo, sobre um texto da Bíblia e eu sem muito esforço, eu já lembro mais ou menos o conteúdo e lembro até o livro que se encontra esse texto dentro da Bíblia. É lógico que vai ser difícil eu lembrar o capítulo, o versículo. Mas só a alegria de poder relembrar onde está o texto e poder localizá-lo facilmente, isso é muito bom. Você vai conseguir relembrar, você vai conseguir recordar os textos com facilidade quando você tem o hábito de fazer anotações. Ninguém estuda, presta atenção, ninguém estuda somente lendo livros, ninguém estuda somente pesquisando na internet. Estudo requer disciplina, requer esforço pessoal, esforço mental, e esses esforços você pode compartilhar com caderno, lápis e caneta, tá bom? E tudo isso vai te ajudar. A parte C, deixe a sua Bíblia fácil de ser utilizada por você. Ok? De repente você está em numa igreja, você tem igrejas que têm o costume de dar uma oportunidade inesperada para algumas pessoas. Você tendo a sua Bíblia ali, que você faz os seus usos diários dela, suas anotações, você vai se localizar muito fácil, você vai ter um texto preparado, você vai saber explicar aquele texto, né? Um texto que fala de diversos tipos de assunto, você vai saber se localizar dentro da palavra de Deus. Então você vai saber utilizar ela com mais facilidade. Então tudo isso vem para poder agregar valores, tá bom? Provavelmente no começo há uma certa dificuldade de adotar a metodologia que foi citada na aula passada, de ter um tempo todos os dias, de se dedicar. Há uma dificuldade devido também ao estresse, à correria do dia a dia, mas quando você elabora, quando você se disciplina, quando você consegue conciliar tudo juntamente com os estudos, você começa a enxergar coisas que antigamente você não enxergava. Você começa a ver que o seu período de inocência em relação à palavra de Deus, ele acaba. Porque então você não precisa somente de pessoas estarem explicando textos bíblicos para você. Você tem a alegria de poder abrir a Bíblia, ler um texto bíblico e saber do que se trata e a sua aplicação para o seu dia a dia. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Não foi uma aula muito aprofundada, são técnicas rasas aí para o nosso curso de inicialização, tá bom? Mas tenha certeza que teologia é um mundo, e quanto mais você procura o ouro e o tesouro dentro da palavra, mais sede você tem e mais coisas você encontra, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenham todos aí um ótimo dia, um forte abraço aqui do professor Ciro Prado, é o que desejo para todos vocês. Abraço!